para mim, eu sinto-me mais confortável neste método mais guionizado. E também tenho a parte, para mim, mais fixe, que não é estar à frente do microfone, é a parte da preparação e da escrita. O estar ao microfone é quase uma inevitabilidade do processo, mas a parte de que eu efetivamente gosto é aquela que pode parecer mais difícil, que é a de bater com a cabeça nos livros e de mergulhar naquele universo. Isso é o que eu mais gosto. Olá, bem-vindo ao 4º episódio de Por Dentro Com. Este é um podcast sobre podcasts com a assinatura da equipa editorial do Popcasts, a primeira plataforma agregadora e impulsionadora de conteúdos digitais de língua portuguesa. Eu sou Elizabeth Costa e este episódio de Por Dentro Com é com Renato Rocha, guionista e autor do podcast Teorias da Conspiração. Nem mais, hoje é dia de colocar o chapéu de alumínio e mergulhar sem medos na toca do coelho. Começa aqui mais um episódio de Por Dentro Com, nos bastidores do Popcast. Renato Rocha é guionista e autor de histórias, mas tropeçou nas teorias da conspiração e resolveu entrar no mundo dos podcasts. Já vai na 3ª temporada de um conteúdo que nos faz entrar pela porta grande no mundo dos terraplanistas, dos Illuminati, dos OVNIs e o meu preferido, que é também o preferido do meu convidado, o mundo dos reptilianos humanoides. Sabes que, segundo os defensores desta teoria, o mundo é governado por uma espécie extraterrestre com características próprias dos répteis, com escamas e tudo, mas é claro que andam disfarçados. E nem a Rainha Isabel II escapou à desconfiança. Enfim, um tema que promete. É por estas e por outras que já a seguir vou conversar com Renato Rocha, autor do podcast Teorias da Conspiração. Olá, Renato. Olá. Tenho aqui comigo o Renato Rocha. Pela voz, se já são fãs como eu do podcast que o Renato faz, de certeza que vão reconhecer a voz, não é, Renato? Espero que sim, vamos ver. Então, como é que nasce esta paixão pelas teorias da conspiração? Há uma pergunta, é uma pergunta que leva a uma resposta mais romântica e menos romântica, eu diria. Vou ser verdadeiro. Eu, numa vida paralela, sou guionista. Sempre gostei imenso de escrever, sempre gostei muito de histórias, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de cinema. E as teorias da conspiração sempre me interessaram porque a maneira como eu costumo descrever é que são a fanfiction da história, ou fanfiction do mundo real. Portanto, da mesma maneira que há uns indivíduos que escrevem contos e romances não autorizados sobre o Harry Potter, ou sobre o Star Wars, ou sobre o Senhor dos Anéis, há muita gente que faz isso com a história e com a ciência e com a realidade. E, portanto, as teorias da conspiração existem numa linha muito subtil entre aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. É uma espécie de camada de ficção posta por cima da realidade. E nós depois podemos levantá-la e ir explorar e perceber se é verdade ou não é. Há sempre aquela mística, será que é verdade ou não, porque as teorias da conspiração são sempre apresentadas como verdadeiras e não como versões ficcionadas da realidade. E, portanto, para alguém que, como eu, cresceu a ler, gostava de histórias, gosta de escrever, esta relação entre realidade e ficção sempre foi muito interessante. E depois é um tema muito rico porque mete história, psicologia, metafísica, religião, ciência, todo o tipo de ciências, desde as ciências sociais até às físicas, às cosmologias. E por isso as teorias da conspiração acabam por ser um portal para uma data de exploração de ideias loucas, umas mais loucas do que outras, mas que nos permite entrar numa espécie de universo paralelo super interessante. Ainda se lembra da primeira teoria em que tropeçou? Isso é muito complicado.
Sim, é complicado porque eu acho que todos nós tropeçamos em teorias da conspiração ou ouvimos falar delas. Portanto, mesmo quem não tenha passado muito tempo a ler sobre terraplanismo já ouviu falar dos terraplanistas. Mesmo quem não perca muito tempo com estas questões já ouviu falar daquelas ideias de que o JFK foi morto com uma magic bullet e há ali qualquer coisa que não está muito bem explicada. Até há certas teorias da conspiração que entram de tal maneira no zeitgeist que as pessoas lembram-se mais da teoria da conspiração do que da realidade. Por exemplo, a morte da princesa Diana. Se nós perguntarmos a uma determinada geração, então aquilo foi um acidente? Aquilo não foi um acidente, aquilo houve ali qualquer coisa e tal. Chegada à Lua, há mais gente que sabe que a chegada à Lua não aconteceu de certeza e que foi tudo simulado pelo Kubrick, do que propriamente conhecem os nomes e as datas e os factos todos sobre isso. Por isso eu não consigo identificar a primeira. Eu lembro-me aquela que me fez pensar, uau, isto é um manancial, que foi a dos reptilianos humanoides. Acima de tudo explorada pelo David Icke, que é um inglês muito curioso, que basicamente defende, assim, numa frase, ele defende que as elites mundiais são, na verdade, reptilianos humanoides, portanto, humanoides, mas com répteis, com escamas, com línguas bifurcadas, com tudo o que identificamos como répteis. Assustador. É assustador, preocupante e muito verosímil. Mas ele depois vai desconstruindo aquilo, e há um episódio do podcast sobre isso, e há milhares e milhares e milhares de horas e de páginas de conteúdo que o homem dedicou nos últimos 30 anos a isso, e entrar por ali é como entrar na Terra-média do Tolkien ou como entrar em Hogwarts da J.K. Rowling. E como é que o Renato entra no mundo dos podcasts? Como é que vamos das teorias da conspiração para concretizar um podcast sobre este assunto? Aí vem a parte pouco romântica. Eu estava muito bem a tomar café com a malta da Bruá, que é a produtora deste podcast e de outros também, mas em particular deste, e estávamos a discutir ideias para o que é que nos interessa, o que é que não nos interessa. E eu já não me lembro quem é que foi, espero ter sido eu, mas não me lembro, que falou-se de teorias da conspiração. E eu pensei que poderia ser uma ótima desculpa para perder tempo a ler sobre teorias da conspiração sem parecer, sei lá, pronto. Se a minha avó me perguntasse porque é que estás a ler sobre reptilianos humanoides, eu podia dizer que era uma era trabalho. É trabalho, é uma tentativa de profissionalização no mundo do podcasting português e não estou a ler sobre reptilianos. E por isso aliei o meu gosto e a minha curiosidade natural a Bruá ter dito, olha, isso parece uma boa ideia, bora. E como é que se investiga, como é que se pesquisa, como é que se faz um podcast sobre teorias da conspiração? Há alguma conspiração por trás disto? Há uma conspiração involuntária, que é o seguinte. O exemplo mais simples é os Illuminati. Os Illuminati são uma das grandes teorias da conspiração, aliás, aparecem em várias. Se nós formos à internet, ou até a uma livraria, quando nós procuramos por Illuminati, não nos aparece um historiador a falar sobre os Illuminati da Baviera que existiram sensivelmente na altura da Revolução Francesa e que foram de facto uma sociedade secreta a imitar os maçons e que não nos aparece isso, aparece-nos a Katy Perry serve os Illuminati, e as músicas da Beyoncé têm simbologia Illuminati secreta, como os Illuminati controlam a Banca Internacional. Encontramos com muito mais facilidade conteúdo de teóricos de conspiração sobre certos assuntos do que propriamente informações, digamos, sérias sobre os mesmos factos históricos, ou pelo menos os factos históricos que lhes deram origem. Por isso, quem for sem qualquer tipo de preparação, e eu não acho que seja preciso um curso superior ou nenhuma preparação, acho que é ir à aventura, mas indo, vai rapidamente a perceber-se que conteúdos sobre os terraplanistas há aos milhões, documentários de 5 horas no YouTube há às centenas. Agora, encontrar bom material que não seja só o debunking habitual, 20 argumentos pelos quais os terraplanistas estão errados, que seja a história do terraplanismo, porque é que as pessoas acreditam naquilo, de onde é que essas ideias vêm, como é que se desenvolveram, isso já é um bocadinho mais difícil. E por isso, a pesquisa para o podcast tem sempre que seguir uma lógica de eu mergulho nas ideias, mas para perceber a sua história e para perceber quem é que eram as pessoas por trás e porque é que fizeram aquilo e porque é que defendiam aquelas ideias, tem que se partir um bocadinho de pedra. Felizmente já há muito trabalho feito sobre isso e a gente, ligando os pontinhos, consegue lá chegar.
Mas entre o muito disparatado e a análise histórica e objetiva dos factos, há que fazer ali uma certa filtragem. Mas mesmo assim, uma vez que este podcast tem como objetivo dar alguns instrumentos aos podcasters para começarem um podcast de sucesso, quanto tempo é que o Renato leva a fazer um episódio de Teorias da Conspiração? Oh, meu Deus, quanto tempo? Mais ou menos. Sim, depende. Eu admito que os primeiros episódios foram muito mais rápidos e muito mais fáceis, porque eu pensei assim, bom, eu vou já às teorias de que gosto muito, que conheço as fontes, isto vai ser facílimo. Esgotei-as, entretanto vou ficando só com as teorias que ainda não explorei e que não conheço tanto. Por isso, geralmente, idealmente, 2-3 semanas para fazer pesquisa. Se puder estar ao meu ritmo, isso para mim é o ideal. Dá para mergulhar, para procurar, para seguir. Este nome está-me sempre a aparecer. Quem é que era este tipo? Ir consultar a minha enciclopédia, ir ao Google, encontrar um bom documentário sobre o assunto. Vou namorando a ideia e vou vendo o que é que surge. Que personagens é que emergem, como é que as ideias se arrumam. Depois já a fase de fazer uma espécie de outline pode demorar uma semana, pode demorar 2 dias, depende do entusiasmo com que a pessoa também está. Às vezes a própria estrutura surge naturalmente do material e é facílimo. Escrever é a parte mais fácil, de certa forma, porque o trabalho já está feito, já está a pesquisa, já está o outline, eu já sei para onde é que vou, já sei que partes é que encaixam onde. A parte da escrita já é quase mecânica, já é só o meu prazer de, ok, como é que eu agora, com que palavras é que eu transmito isto aos ouvintes? Como é que eu traduzo este esqueleto que tenho para palavras que os ouvintes efetivamente vão ouvir? E, portanto, curiosamente, a parte da escrita do texto que as pessoas ouvem é aquela que dá menos trabalho e que demora menos tempo. O problema é toda a organização inicial. Porque o Renato escolheu, em termos de podcast, o caminho mais difícil. É muito mais fácil ter um convidado, como eu estou aqui a fazer-lhe umas perguntas. Não, aqui é contar uma história de raiz e pôr-lhe todos os ingredientes para que seja um produto consumível e que as pessoas consumam com prazer, não é assim? Sim, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, porque vamos imaginar que eu agora fazia um podcast de entrevistas, ou eu tenho uma grande sorte com os meus entrevistados, ou eu tenho um formato muito giro, muito inovador, ou então também a ideia de que basta ter uma pessoa do outro lado e ir fazendo aqui um ping-pong, a coisa também se esgota, também exige muita pesquisa, muita preparação. Quanto mais interessante o convidado for, então pior ainda. Aqui tem a dificuldade de eu efetivamente ter que escrever um texto e o texto é todo um músculo que forma aquela meia hora ou 40 minutos ou 50 minutos de conteúdo. Mas eu prefiro isso, para mim é mais... Não vou dizer que é fácil, mas eu prefiro isso ao formato de convidado do outro lado. Porque acho também que, também por causa da própria natureza do podcast e de onde ele vem... O grande exemplo que as pessoas têm na cabeça de podcast é amigos com um microfone no centro de uma mesa, não é? Vamos conversar, podemos conversar sobre as nossas vidas, o que é que aconteceu este fim de semana, fizemos uma viagem muito interessante. Às vezes isso esgota-se em 3 ou 4 episódios. Portanto, aqueles amigos são muito divertidos, eles riem-se muito uns com os outros, mas isso não significa que a pessoa do outro lado esteja efetivamente a consumir horas e horas e horas de conteúdo daqueles amigos, por mais interessantes que eles sejam. Por isso, geralmente, isso funciona com excelentes comediantes, com excelentes comunicadores, com excelentes entrevistados. Pessoas que conseguem trazer entrevistados muito bons. Para mim, eu sinto mais confortável neste método mais guionizado. Tenho maior controle sobre o material e também tenho a parte, para mim, mais fixe, que não é estar à frente do microfone, é a parte da preparação e da escrita. O estar ao microfone é quase uma inevitabilidade do processo e às vezes estou a ler o meu próprio texto e a julgar o Renato que escreveu o texto. Esta frase está muito mal estruturada, ou caramba, esqueci-me de ir checar a pronúncia deste nome em francês, agora como é que será que isto é? O meu francês sai sempre um bocadinho trocado. Mas a parte de que eu efetivamente gosto é aquela que pode parecer mais difícil, que é a de bater com a cabeça nos livros e de mergulhar naquele universo. Isso é o que eu mais gosto. É um grande ouvinte de podcasts?
O áudio para si sempre foi uma coisa que gostava de ouvir rádio, descobriu o áudio nos podcasts. Como é que é a vida do Renato a este nível? Sim, agora cada vez mais ouço o podcast. Sempre fui. Houve uma pré-podcast. Gostava muito de ouvir vídeos no YouTube enquanto estou a lavar a louça, ou enquanto estou a dobrar as meias ou a limpar a casa. Há sempre uma palestra interessante, há sempre um debate interessante sobre um tema qualquer, há sempre um video essay que alguém fez sobre um tema qualquer super específico que de certa forma alimenta as faísquinhas da criatividade, mas nunca tive uma relação muito próxima com o áudio e com a rádio. Sempre foi uma relação próxima com texto e histórias e personagens, e eu acho que isso é base, digamos, que depois nós podemos utilizar em vários formatos. Posso usar esses músculos numa série, posso usar esses músculos num vídeo para o YouTube que eu fiz com os meus amigos, ou uma coisa super profissional, posso fazer isso no cinema, posso fazer isso num podcast, num guião muito guionizável, passa a redundância. Portanto, digamos que a minha... Como é que eu ia dizer? As minhas fontes de trabalho, as minhas ferramentas são as mesmas, independentemente de ser podcast ou não. Sendo que depois o podcast tem uma data de outras particularidades, claro. O objetivo é contar histórias. O objetivo é contar histórias. E o Renato já percebeu quem é que são os consumidores, neste caso, das histórias do podcast Teorias da Conspiração? Já. E estou muito contente com a resposta a esta pergunta, porque eu também a tinha. Sabemos, nós, Bruá, porque eles fazem essa análise, há mais ou menos um perfil de ouvintes, é ligeiramente mais homens do que mulheres, por exemplo, é ligeiramente mais 30, 40, 50, tudo bem. Mas há uma particularidade da qual eu me orgulho muito, que é, nós atraímos tanto os engenheiros, cientistas, malta das humanidades que não acredita em teorias da conspiração, como temos a certeza, porque já recebemos e-mails e mensagens, que atingimos também certas pessoas que acreditam em teorias da conspiração. E, portanto, sabemos por aquilo que as pessoas também nos devolvem que atingimos o espectro possível de ouvintes para um podcast sobre este tema. Isso foi importante, essa descoberta. Ou seja, hoje, quando está a fazer mais um episódio, pensa nessas pessoas. Pensa mais em quem acredita ou quem não acredita? Não penso em ninguém. Penso na minha avó. E pelo seguinte, isto vai fazer sentido. Muitas vezes, quando eu estou a pesquisar, paro-me com ideias muito por exemplo, os reptilianos humanoides, então é difícil de explicar, porque ele mistura metafísica, quântica, história, uma espécie de salada de vários ramos do conhecimento diferentes, e às vezes para explicar uma teoria da conspiração ou uma frase sobre uma teoria da conspiração é preciso fazer um grande trabalho primeiro de partir pedra e de apresentar uma série de informação para depois, ok, já perceberam? Pronto. É por isso que os répteis governam o mundo. É preciso fazer esse trabalho. A minha avó e o meu avô também, que já têm mais de 80 anos e ouvem o podcast, pelo menos eles dizem-me que ouvem. E eu espero que eles ouçam o podcast não só por ser o seu rico netinho, mas porque gostam do podcast. Se os meus avós estiverem minimamente interessados com aquilo e estiverem a perceber, eu estou a fazer qualquer coisa bem. Porque significa que estou a depurar a informação de maneira a que é engaging, lamento a expressão, mas pronto, engaging, até para uns senhores de 80 e tal anos que podiam estar a fazer coisas muito mais interessantes com a sua reforma do que estar a ouvir o netinho a falar sobre teorias da conspiração. Portanto, ao escrever eu penso muito neles. Não penso tanto em quem pode acreditar ou não acreditar, porque a pessoa dá em louca. Se eu acreditar nos teóricos da conspiração, eu tenho uma tendência para desculpar certas coisas, para apresentar as coisas numa certa luz. Se eu pensar nos céticos, corro o risco contrário, que é aquilo que eu também não gosto, às vezes nos conteúdos sobre teorias da conspiração, são muito à base do debunking, são muito à base de uma certa ridicularização, ou pelo menos um processo de ver o outro que acredita nestes grandes disparates como inferior, ou como ignorante, ou como incapaz,
ou como tendo algum tipo de deficiência cognitiva, ou cognitiva no sentido puro de não ter capacidades lógicas de interpretar o mundo. Daquilo que eu vi até agora, tudo o que um teórico da conspiração, todas as falácias lógicas que eles têm, nós também as temos ao desbarato. Portanto, as pessoas no seu mundo comum não perdem muito tempo a investigar aquilo em que acreditam profundamente, não reagem bem ao ridículo. Portanto, ninguém muda de opinião quando tem muita gente a dizer a tua ideia é um disparate muito grande, já pensaste que devias deixar de ter essa ideia? Normalmente nós não gostamos de ouvir isso. Portanto, se eu for muito para o lado do cético, daquele que quer acabar com as teorias da conspiração, daquele que as quer combater, também acho que transforma o podcast numa forma de intervenção que também não me interessa tanto. A mim interessa-me explorar as ideias e não dizer quem é que tem objetivamente a razão ou não. Se bem que isso às vezes nota-se no decorrer do podcast. Há pouco estava a dizer que às vezes já faltam ideias. Ainda há muitas teorias para explorar? Bastantes. Então Bastantes. temos... esta já é a terceira temporada. Terceira temporada. Portanto, ainda vai haver... Ainda vai haver aquelas que eu e a Bruá quisermos, se calhar não sei. Não, elas eventualmente esgotam-se. As principais já estão. Há 2 ou 3 que ainda me faltam, que eu sinto a responsabilidade de atacar, mas as principais já estão. Mas ainda tenho, infelizmente ou felizmente, ainda tenho muito material. Renato, de certeza que nos vamos voltar a encontrar para falarmos sobre mais teorias da conspiração. Obrigado. Obrigada. O Tiago Loureiro faz parte da equipa editorial do podcast. É especialista em SEO e redes sociais. Tem sempre lugar cativo nos episódios de Por Dentro Com para te explicar como podes e deves promover o teu conteúdo. Hoje, o Tiago ajuda-te a descobrir as melhores ferramentas para produzires conteúdo de qualidade. Olá, Tiago, bem-vindo. Olá, Elizabeth. Olha, temos vindo a falar aqui sobre a importância de um podcaster promover o seu conteúdo nas redes sociais. Mas de que forma é que se pode concretizar esta presença? Que ferramentas podem ser úteis para a produção de conteúdos no social media? Certo, então hoje falemos aqui num plano um bocadinho mais operacional de algumas ferramentas muito úteis para a produção de conteúdos multimédia, sejam eles posts, visuais de identidade de marca ou simples imagens que precisemos para promover o nosso podcast. É importante, antes de mais, dizer que este podcast não está a ser patrocinado por nenhuma das marcas que aqui vão ser referidas. Exato, é isso mesmo, é isso tudo. É porque nós sabemos da importância de ter conteúdo bem feito e, como se costuma dizer, não há uma segunda oportunidade para criar um bom primeiro impacto. Um visual atrativo pode ser a diferença entre clicar no play ou não. E felizmente o advento do digital trouxe-nos soluções gratuitas ou quase gratuitas, não é? Aqui entra o termo freemium, para responder a estes desafios. Já não estamos reféns daqueles softwares pensados para grandes empresas, que são extremamente caros e que são complexos de utilizar. Então, e Tiago, podes deixar aqui aos nossos criadores de conteúdo uma ou duas dessas soluções gratuitas ou quase gratuitas que qualquer pessoa pode usar? Sim, eu posso. Então, força. Vou deixar 2 sugestões para imagem e outras 2 para vídeo. E comecemos pela imagem. Sugiro o software Canva. O Canva é uma ferramenta freemium, lá está, tem algumas características que são, algumas funcionalidades que são gratuitas e tem outras que são pagas. Mas mesmo na sua versão free é uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta web-based, ou seja, funciona no browser, como qualquer site, e é uma ferramenta de design gráfico, com templates pré-definidos para redes sociais, pósteres, apresentações, cartões profissionais, logotipos, etc. É a plataforma ideal para quem tem poucos conhecimentos de design, pois ela é muito intuitiva e tem sempre passos que servem como guia para fazer o nosso design. É uma plataforma muito, muito interessante, perfeita para criar posts, montagens de fotos, infográficos, fotos de capa, entre outras coisas. O segundo software que eu gostava de sugerir é o Pixlr. É uma ferramenta um bocadinho mais avançada,
mas também não é nada que uns tutoriais que não resolvem e não ajudem a utilizar a plataforma. Ela é uma espécie de um Photoshop gratuito que nos permite editar imagens, cortar, apagar certos elementos, corrigir cores, etc. Por exemplo, aqui no podcast é uma plataforma que eu não dispenso e uso-a numa base diária. Falando agora de vídeo, destacando também duas ferramentas, uma para mobile e outra para desktop, porque sabemos que hoje em dia é importante termos uma ferramenta destas no nosso telemóvel. E no telemóvel destaco o CapCut. O CapCut é perfeito para editar vídeo de forma rápida, é mesmo o ideal para ter no smartphone. Esta aplicação é propriedade da ByteDance, que é a empresa que detém o TikTok, e por isso até conseguimos utilizar alguns vídeos desta rede como template. Ou seja, estamos a navegar no TikTok, gostamos de um template, vemos uma tendência que está a acontecer nas redes e queremos usar aquele template. E esta ferramenta permite-nos importar para lá esse mesmo conteúdo e adaptá-lo à nossa forma. Não sei se vais falar disso, deixa-me só fazer aqui uma pergunta rápida. Estás a falar em aplicações de telemóvel, mas vais falar agora sobre isso no desktop, não é? Exatamente. Para quem quer mexer, prefere utilizar o computador para isto, ou até para ter outro tipo de edição que não no telemóvel, não é? Porque o telefone tem um ecrã muito mais reduzido e há a mesma coisa que só conseguimos fazer no desktop. Eu sugiro aqui o OpenShot. O OpenShot é um editor de vídeo que é open source, é totalmente gratuito e tem recursos profissionais que nos permitem fazer toda a pós-produção do vídeo com bastante facilidade. Como estava a dizer, ela é bastante fácil de usar e por ser open source, todas as dificuldades que possamos encontrar enquanto estamos a mexer na plataforma, elas estão explicadas nos fóruns dedicados, de certeza absoluta. Depois, permite-nos exportar no formato do momento, não é? O vídeo vertical e é extremamente intuitivo de usar e são estas as sugestões que eu deixo aqui hoje. Tiago, muito obrigada. Obrigado, até para a semana. Até para a semana. São tímidos e excêntricos. Perdem um tempo infinito com temas que não são populares. Não gostam muito de desporto, mas adoram livros e filmes sobre ficção científica e fantasia. São os nerds. Pelo menos é assim que a internet os define. Não sei se a Anitta, a Bia e o Raul se revêem nesta definição, mas puseram mãos à obra e criaram o podcast Free Nerd Stuff. É um dos mais recentes conteúdos a chegar ao podcast. O Iberanime foi o tema de um dos últimos episódios. Olá, pessoas! Hoje estamos aqui para falar do Iberanime 2023, que nós, como nerds que somos, e três também, estivemos lá. Olá, Anitta. Olá, Raul. Esta voz sexy vem de lá. Estão a ver? Olá, pessoas. Olá, ficou lá a minha voz e trouxe coisas. Foi isto, é o resumo deste Iberanime, basicamente. Estamos aqui então para falar do Iberanime 2023. Já chegámos a esta conclusão, que se realizou nos dias 13 e 14 de maio em Lisboa e agora irá para o Porto em outubro. E vamos aqui falar um bocadinho não só da organização, tanto da entrada do evento como do evento lá dentro, espaços, etc. Tipo, acho que foi bem organizado, foi um dia bem passado, ainda estou com dores no corpo, mas são boas dores no corpo e, acima de tudo, deu este espaço para comprar coisas fixes que lá está, com uma pessoa que consome muito. Tinha aquela cena de se calhar não me ia esbanjar tanto e acabei por trazer algumas coisinhas bacanas, portanto, gostei muito mesmo e estou muito curiosa para ir ao Porto. Sim, A minha avaliação também é bastante positiva. Embora não tenha a comparação das outras vezes, mas para a minha primeira vez acho que gostei muito do ambiente em si. Senti que ali a malta era toda muito... Parece que eram mais unidos, vá. Ali não havia vergonhas, era tudo muito unido e estava tudo super tranquilo e à vontade e não havia stresses. Por acaso foi muito fixe. Eu gostei muito. E o Raul também, não foi? Partilho da mesma opinião. Sim, não tenho assim nada a acrescentar. Dou um 9, até, apesar mesmo das irritações, mas pronto, são perceptíveis e sim, no geral gostei bastante. São irritações pequenas. Foi mais comissões do que propriamente irritações.
Mas no geral foi um dia bem passado. Quando demos conta ao final, o dia estava no final, pouco parámos, e o que parámos mesmo assim foi a correr. No final valeu muito a pena este evento e no futuro será um evento a considerar ir de ano para ano. Free Nerd Stuff com a Anitta, a Bia e o Raul vale a pena ouvir no podcast, é claro. E entre os conteúdos mais ouvidos da plataforma está Um Dia na História. O autor é Carlos Bastos e já que as teorias misteriosas estão a ser a pedra de toque deste episódio, o Carlos fala-te do maior detetive de sempre, Sherlock Holmes. Um Dia na História, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Sherlock Holmes, pelo seu brilhantismo e capacidade de dedução, despertou a admiração e o interesse de milhões de leitores e despertou também o detetive que há em nós. Desde muito cedo, que teve direito a clubes de fãs e um dos mais exclusivos foi fundado nos Estados Unidos em 1934. Ora, foi precisamente a 19 de maio que esse clube lançou um desafio numa revista para angariar sócios. Basicamente, quem conseguisse resolver as palavras cruzadas provava o seu valor intelectual e era aceito como membro. O clube tem um nome curioso que pode ser traduzido de forma livre por os Patifes de Baker Street. Estes pequenos patifes são as crianças de rua que aparecem em algumas histórias e que são pagas por Sherlock Holmes para recolher informações. A sociedade literária Os Patifes de Baker Street ainda existe e dedica-se ao estudo de Sherlock, do Dr. Watson, de Sir Arthur Conan Doyle e também do mundo vitoriano. Pode sempre inscrever-se na Sociedade Literária Os Patifes de Baker Street, se conseguir passar nas provas. Um Dia na História, com histórias que marcaram os dias, não percas nenhum episódio no podcast. E agora que o campeonato está a chegar ao fim, é tempo de viver as últimas emoções do futebol. E, quem sabe, completar a caderneta. Caderneta de Cromos é outro daqueles conteúdos que não podes perder. Pedro Arcanjo começou esta aventura em 2017 e continua a oferecer-te conteúdo de qualidade. Olá a todos! Estavam com saudades, não estavam? Pois bem, aqui estamos nós para gravar um novo episódio dos parabéns a um dos cromos que é colado no nosso querido Instagram da Caderneta de Cromos. Hoje faz 49 anos. Damiano Tomazzi, é isso mesmo, Tomazzi. Tomazzi, para além de craque, para além de jogador emblemático e chamativo, foi muito mais do que isso. Ele que nasceu em Negrar, na zona de Verona, de Romeu e Julieta. A verdade é que Tomazzi podem apontar muitas coisas, eventualmente que não era um jogador mais chamativo a nível técnico, não necessariamente o maior craque que passou por aqueles relevados do Olympique de Roma, mas com toda a certeza, a nível de determinação, de compromisso, ele era o gajo, ele era o cara. Atualmente é o Maior de Verona, venceu em 2022. A sua carreira começou antes de chegar a estes cargos, como disse, a sua postura sempre foi muito de distribuição, de honestidade, de justiça, financiou, operou e sensibilizou para muitos movimentos integradores dos mais necessitados na sociedade. Ele a certa altura no final da sua carreira também tem um detalhe muito importante, que ele acaba por ir para um pequeno clube da sua terra, ali o Santana de Alfaedo, quase assim um distrital de segunda categoria, e vai jogar com os seus dois irmãos, o que também foi assim uma passagem muito interessante e romântica na carreira de Tomazzi. A verdade é que Tomazzi acaba por ser, para além de um grande jogador, e que deve ser lembrado como um grande jogador que foi, acabou por ser também internacional, participou em campeonatos do mundo,
fundamentalmente em 2002 com Marcelo Lippi, mas a verdade é que ele deve ser encarado como um modelo, de certa forma como um herói nas suas ações, e como disse Igor Julião ainda há bem pouco tempo no seu Twitter, que os jogadores de futebol possam ser mais exemplos para mais crianças, e se calhar Tomasi certamente que teve esse papel. Ele está no Hall of Fame dos jogadores da Roma, ele próprio disse que não se sente ali a 100% porque acha que há jogadores muito melhores do que ele, mas isso, se olharmos para o relevado, talvez se aceite tanto a opinião dele como a opinião de muitos romanistas, de muitos adeptos de futebol que olham para dentro do relevado, mas se olharmos para fora, a nível de reconhecimento, amor pela camisola, o símbolo para se seguir, uma pessoa como referência, Tomasi merece e deve estar no Hall of Fame da Roma e do futebol. Por isso, meu querido Damiano, muitos parabéns pelos teus 49 anos. Caderneta de Cromos de Pedro Arcanjo para ouvir no podcast. E no final de cada episódio deste Por Dentro Com, deixo-te sempre uma notícia sobre o mundo dos conteúdos digitais. E desta vez vou falar-te de inteligência artificial. De acordo com o CEO do Spotify, Daniel Ek, no último mês houve um aumento de 500% no número de episódios publicados diariamente discutindo questões relacionadas com a inteligência artificial. E escaldante mesmo foi a notícia de que cada vez mais as vozes de personalidades conhecidas estarem a ser utilizadas pela inteligência artificial na criação de novos conteúdos. Assim como a música criada pela inteligência artificial está a aproveitar as vozes e os estilos de produção de artistas mainstream para sonorizar novos conteúdos. Uma tendência que se está a tornar viral e que coloca uma série de questões em várias áreas, nomeadamente no que toca aos direitos de autor. E pronto, no próximo episódio há mais notícias e novidades sobre o mundo dos podcasts e os bastidores do Popcasts. Segue-nos também no Facebook e no Instagram em popcasts.pt. E se tens um podcast ou videocast e queres fazer parte do portfólio desta plataforma, entra em contacto através do e-mail ajuda@popcasts.pt. Se tiveres novidades sobre o teu podcast ou quiseres vir conversar connosco neste Por Dentro Com, estás sempre a tempo de entrar em contacto. Eu sou Elizabeth Costa, marcamos encontro no próximo episódio. Até lá, bons conteúdos.